O mistério das perguntas de Deus. Por que Deus pergunta, se Ele já sabe todas as coisas? Por que o Criador do universo, aquele que formou cada célula do nosso corpo, aquele que conhece pensamentos antes que existam, faz perguntas a seres tão pequenos quanto nós? Essa é uma pergunta que atravessa séculos, que ecoa nas Escrituras. Uma pergunta que parece simples, mas carrega um dos maiores mistérios espirituais da existência humana. Hoje, nós vamos caminhar juntos pelas perguntas que Deus faz na Bíblia e descobrir por que elas nunca foram para Ele, sempre foram para nós. Prepare-se para uma jornada profunda, uma jornada de revelação, uma jornada de confronto, porque Deus pergunta para nos transformar. A primeira pergunta da história humana. No jardim do Éden, perceber que estava escondido. Não porque Deus não o via, mas porque ele já não conseguia mais se ver. Quando Deus pergunta, ele revela, ele desperta, ele traz à tona aquilo que estamos evitando olhar. Quando Deus pergunta para curar. Séculos depois, Jesus olha para um cego e pergunta: "O que você quer que eu te faça?" A resposta parecia óbvia, mas a pergunta não era. Jesus já sabia da necessidade, mas o milagre não começa na cura, começa na consciência. Quando Deus pergunta, Ele nos devolve responsabilidade, nos devolve voz, nos devolve a capacidade de desejar algo com clareza. Porque muitos querem mudança, mas poucos sabem exatamente qual mudança querem. Perguntar é curar. Perguntar é alinhar o coração. Perguntar é revelar a verdade oculta, até de nós mesmos. Quando Deus pergunta para expor a mentira, um profeta desobediente foge, se esconde sob uma planta. Então Deus pergunta: "Jonas, você tem motivo para tanta ira?" Deus não estava procurando detalhes. Ele estava expondo o absurdo daquela emoção. Às vezes, Deus não confronta a mentira diretamente. Ele apenas pergunta, e a mentira se desmonta sozinha. Toda vez que Deus faz uma pergunta, Ele está fazendo luz entrar em áreas onde guardamos sombras. Quando Deus pergunta para nos preparar, a noite era escura, os discípulos estavam cansados. Jesus então olha para uma multidão faminta e pergunta a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo?" A Bíblia diz: Jesus sabia o que ia fazer. A pergunta era um teste, um treinamento, um alerta espiritual. Deus faz perguntas para nos elevar a um nível maior de fé, para nos preparar para o que Ele mesmo vai realizar. Quando Deus pergunta para nos transformar, Jacó passa a noite lutando. Não era só um anjo, era o próprio Deus, em forma de confronto. E ao amanhecer, Deus pergunta: "Qual é o seu nome?" Ele já sabia o nome, mas Jacó precisava dizê-lo. Jacó significa enganador, manipulador, trapaceiro. Quando Deus pergunta, Ele obriga Jacó a admitir: "Esse sou eu." E somente depois dessa verdade, Deus diz: "Agora você não será mais Jacó, será Israel." A pergunta gera transformação, a confissão gera identidade. Deus pergunta para renomear, para redefinir, para reconstruir o que fomos. Quando Deus pergunta para revelar propósito. No meio de uma caverna, Elias está deprimido, quebrado, exausto, sem esperança. Então Deus pergunta: "O que você está fazendo aqui?" Não era uma pergunta geográfica,
era existencial. Deus estava perguntando: como você chegou a esse ponto? Quando se perdeu de si mesmo? Quando parou de me ouvir? O que te trouxe para essa escuridão? A pergunta desperta propósito, reacende missão, descongela a alma. Quando Deus pergunta para revelar quem Ele é. No livro de Jó, Deus faz 77 perguntas. Onde você estava quando eu criei a terra? Quem dá alimento aos leões? Quem desenhou as constelações? Você controla o trovão? Deus não queria respostas, queria revelação. As perguntas de Deus não são sobre o que você precisa saber sobre você. São sobre o que você precisa saber sobre Ele. A pergunta final. Se Deus te perguntasse hoje, onde você está? O que você quer? Por que está com medo? Por que duvida? Quem você diz que eu sou? Ele já teria todas as respostas. Mas a pergunta é para você. Porque cada pergunta de Deus é um convite, um chamado, um despertar, um espelho, um renascimento. Quando Deus pergunta, Ele está abrindo uma porta para que você entre, para que você saia, para que você volte, para que você veja, para que você finalmente descubra quem você é, quem Ele é.